Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o cockpit de margem de vendas. Do mesmo jeito que eu falei do outro, eu poderia consolidar as informações ou até mesmo usar períodos anteriores, mas aqui eu estou analisando os dados da MDA. A grosso modo, aqui eu estou olhando as margens de contribuição que estão acontecendo dentro das minhas ordens de venda, ou seja, aquilo que efetivamente eu fiz uma venda e dentro desse período, desse momento, qual era o meu custo médio do produto que eu estava praticando. Então, devemos lembrar que o custo do momento da venda não necessariamente é o custo do momento do faturamento. No regime de custo médio, esse custo ele vai tendo deformidades ou anualidades, tanto em flexões positivas ou negativas, de acordo com os custos do material que eu estou comprando dentro do período. Aqui estamos analisando o que aconteceu no momento da venda em si. Bom, com isso, se a gente analisa de uma forma bem simples, eu tenho os meus períodos que estão aqui, que eu basicamente pedi do mês 7 para frente, ele me dá o que aconteceu nesse cenário, e eu tenho os principais drivers na tela, onde me fala o seguinte: esse mês, o meu margem de contribuição desse mês em relação ao mês anterior está 51%, enquanto no mês passado eu tinha 93% de margem de contribuição. São dados hipotéticos, né? Mas aqui ele está me dizendo que eu estou 44% menor em relação ao mês anterior. Então, por quê? Puta, o custo aumentou, o custo médio aumentou, tive que dar desconto, meu preço médio caiu. O próximo passo, eu olho em relação ao valor de venda do mês atual e o anterior, o meu valor de venda também caiu. Óbvio, aqui eu poderia fazer uma segunda análise. Caiu o meu valor de venda, mas a minha quantidade se manteve, ou seja, realmente eu tive um incremento no valor de custo, ou eu tive um valor de custo que se manteve, mas eu tive um decréscimo no meu ticket médio de vendas, ou seja, eu tive que dar mais desconto para poder ganhar mercado. Então, são análises que eu tenho que fazer e poder entender. Quando eu comparo a minha margem de contribuição no mês atual e no mês anterior, eu tive uma queda de 74%. Então, óbvio, eu tenho drivers de forma muito simples para mim poder analisar o que está acontecendo e ver em qual ponto que eu estou perdendo ou por que eu estou perdendo esses itens. A minha margem de contribuição, se eu comparo com o ano anterior, sim, esse ano aqui, acumulado do ano, eu estou em 78,92, estou 42% maior, enquanto no último ano eu era 55,4%. Então, quando eu olho num período do ano passado, eu tive uma melhora, mas quando eu olho dentro dos meses desse comparado com o anterior, eu tive um problema grande, tive uma perda grande de margem de contribuição e que ela tem que ser analisada. Se for por custo, se for por preço, ou se for, tive uma venda muito spot de um determinado item, onde eu vendi com praticamente margem negativa ou com margem negativa em si, e que deu essa despenca na minha análise, que é o que a gente chama de dados de outlier. Então eu tenho que analisar, eu tenho que abrir esses dados e entender um pouco mais a fundo. Bom, ainda olhando esse painel de cima, eu tenho mês a mês o valor da minha venda, qual o total em quilos que eu vendi, qual é o meu CPV do período, qual é o meu CPV por quilo, isso é bastante importante, porque é uma forma de eu analisar quanto está meu custo médio por quilo, numa unidade absoluta. A gente vai ver depois no painel de estoque, que também tem essa mesma correlação no custo. A minha margem de contribuição em cada mês, então a gente vem caindo, então era 70,4, 79, e em seguida ela tem 51,24, ela cai sensivelmente. Qual é o meu valor de margem de contribuição, qual é o meu markup e qual é o meu multiplicador markup. Aqui o meu markup é minha margem, então basicamente o que ele está fazendo aqui, ele está pegando o valor da margem pelo valor da venda em si, quando está sobrando desse valor, para poder chegar sempre tendendo a 1, que é um valor em cima do todo, né? Quanto do todo a minha margem representa, então sempre ele vai ser no máximo 1 ou 100%, e o meu multiplicador markup, ele vai pegar 1 e vai dividir pelo 1 menos o valor dos meus custos fixos que estão determinados. Aqui eu determinei apenas que são basicamente a minha margem, mas poderia tirar impostos, por exemplo. Depois eu até montei uma planilha para a gente analisar um pouco isso, como faz esse cálculo. Aqui embaixo tem a minha rentabilidade, minha análise de margem por morfologia, isso é bastante importante para eu poder entender se o meu corte dobra, ou se o meu agregado, ou se o meu soldado está dando mais ou menos margem. Então eu consigo também fazer essa mesma análise por morfologia, o soldado, o armado e assim por diante. A minha distribuição de contribuição de produto por margem de contribuição, ou seja, da minha margem de contribuição gerada nesse período que eu analisei, quanto produto, qual produto que mais corresponde. Então, tá aqui, o MP industrializador fio máquina é o que tem 10%, mas o que mais me contribui para o valor de margem de contribuição é o prego com cabeça.
Então, tudo aquilo que contribuiu para a margem de contribuição, o prego contribuiu com 42%. E a mesma análise que eu faço aqui agora, olhando para o caso do cliente. Então, nesse caso aqui, o mundo do aço foi o cliente que mais contribuiu para gerar margem de contribuição. Vejam, aqui, tanto aqui quanto nesse caso, eu não estou analisando quais são os produtos ou quais são os clientes mais rentáveis. São os clientes que mais geraram margem de contribuição e os produtos que mais geraram margem de contribuição. Não necessariamente são os mais rentáveis aqui. Para mim poder fazer uma análise mais rentável, eu poderia analisar, por exemplo, esse painel de baixo que ele me dá a margem de contribuição por produto. Então eu tenho cada produto, quanto eu vendi, qual é o meu CPV, qual é o meu CPV por quilo, quanto vem em quilo, né, como é sobreviver por quilo, como é a margem de contribuição, é óbvio que quando negativo ele pinta a linha e deixa de vermelho para uma forma de uma análise ou uma forma de mostrar. E essa mesma análise que eu fiz em cima por produto e por cliente, eu também faço aqui por representante de venda. É qual o representante de venda mais contribuiu para a margem, não significa que é o mais rentável. Então, nesse caso aqui, foi a Ruth Miliano. Bom, no próximo análise, ele vai me listar todos os pedidos do período, pedido por pedido, quanto esse pedido foi de valor de venda, quanto foi meu CPV, quanto foi meu valor e quanto foi a margem de contribuição. Então, eu consigo analisar também, pedido por pedido, quais são os pedidos que mais deram margem e quais são os que deram margem. E aqui poderia fazer outros N cálculos. Poderia tentar entender e analisar, por exemplo, por que quando eu vendo, se a gente olhar um caso bem simples, por que nesses dois pedidos aqui, ou sempre quando eu estou transitando no Silvio Silvério Júnior, eles têm uma margem de contribuição tão alta, e quando eu pego, por exemplo, clientes menores, Mundo do Aço tem uma margem menor. É o produto que ele compra, é o mix, porque a gente deveria vir analisando não só cada ordem de venda, mas também o que aconteceu, qual a história dessa cada ordem de venda, qual é o frame desses dados, qual é a intersecção que eu tenho e qual a correlação que eu tenho em cada uma dessas ordens de vendas ou desses clientes que mais tem margem ou menos margem. Então esse é o painel de margem de contribuição, voltando, ele está olhando as margens de contribuição no período da venda, no momento da venda, não significa que elas vão refletir, elas podem ser melhores ou menores ou maiores no momento que eu for faturar, lembrando que isso ele sempre equaliza, então por mais que tenha uma variação, ele vai sempre tender a zero, que é o esgotamento do estoque. Então, no resultado em si, se eu estou analisando nesse período de 1/7 a 12/9, se eu não comprar mais nada e faturar tudo para frente, significa que minha margem de contribuição no faturamento vai estar em 51,74. Óbvio, eu posso analisar esse mesmo período lá no mês 10 e ela ser menor ou maior, e ela pode estar influenciada ou tendenciada por inflexões que houveram, por exemplo, nas ordens de compras que eu fiz, com preços maiores ou menores. Bom, basicamente é isso do painel de margem de contribuição. É um painel que me dá uma visão bastante geral, holística de tudo o que está acontecendo, e eu posso daqui partir para vários outros relatórios e analisar. Relatórios que eu posso estar olhando aqui, de novo, detalhes pedidos de faturamento, pedidos de margem, custo de produto. Então eu posso estar olhando bastante relatório aí para poder dar subsídio ou aprofundar um pouco mais nesses dados para poder entender o que está acontecendo.